Olá, meu nome é Maria Angélica de Almeida, eu sou advogada ambiental. Vim contar para vocês uma situação aqui hoje, ver se a gente consegue construir uma solução em cima disso que a gente vai conversar aqui, tá? Vou te contar a seguinte situação. Aqui em Brasília, nós temos o Lago Paranoá. Ele foi construído para dar alguma habitabilidade ao Distrito Federal. E muitas pessoas, logo que compraram terrenos ali naquela área em volta do Lago Paranoá, elas trataram de ocupar esse espaço. Construíram piscinas, construíram pires para colocar os seus barcos, construíram áreas de lazer, e cada uma dessas pessoas também foi meio que fechando esse local. Passados o quê? Brasília foi inaugurada em 1960, nós estamos em 2018, então passados todos esses anos, né, essas décadas todas, o Ministério Público está promovendo, desde o ano passado a gente tem notícias fortes a esse respeito, tem promovido ações criminais contra todos os proprietários dessas casas, desses lotes que desembocam no lago. O que está por trás disso? Tem uma ordem judicial, tem uma decisão judicial transitada em julgado que determinou que toda essa área da orla do Lago Paranoá fosse desocupada por essas pessoas, fosse recuperada e ali fosse feito um projeto de uso múltiplo pela sociedade de uma forma geral, ou seja, aquilo que os donos dessas casas privatizaram, tornaram privativo, né, para o uso de cada um deles, está sendo hoje tornado público para toda a comunidade do Distrito Federal. Então, no meio dessa avalanche de vamos desocupar e vamos ocupar agora pela população, então tem todo um projeto da orla para que as pessoas possam ocupar. Então tem ciclovia para ser feita ali, tem uma série de coisas que estão sendo feitas agora na orla do Lago Paranoá, ou pelo menos estão no projeto. Elas estão num projeto, elas serão feitas na orla do Lago Paranoá. O resultado prático dessa situação, para quem era dono, para quem é ou era dono dessas casas e que ocuparam esses espaços, além de vários outros, um deles são processos criminais por crimes que estão previstos na Lei de Crime Ambiental. Alguns desses processos que o Ministério Público vem movendo tem inclusive concurso de crimes. Concurso de crimes assim, com pena de 1 a 5 anos, com pena de 6 meses a 1 ano, com pena de 1 ano a 4 anos. E aí, o que acontece quando você fala de concurso de crimes? As penas são somadas. Então, tem alguns casos aqui em Brasília que as penas podem chegar até 8 anos de condenação. E 8 anos de condenação, imagina uma pessoa que passou uma vida inteira, teve uma vida exemplar, nunca teve nenhum problema na área criminal e de repente tem uma condenação por até 8 anos. Ela pode inclusive começar esse regime, dependendo do juiz, começar no regime semiaberto, então, ou até no regime fechado, dependendo do histórico da pessoa. Então, existe uma solução para isso. O que o Ministério Público fez lá atrás, quando ele começou a promover esses processos criminais? Ele começou a chamar essas pessoas, algumas centenas de pessoas, que têm casas nessa orla do lago. Algumas delas a gente chama de ponta de picolé, porque elas desembocavam num pier, tinha barco próprio e tudo mais, tá? Algumas dessas pessoas, a maior parte dessas pessoas, o Ministério Público chamou e disse o seguinte: eu vou oferecer denúncia, mas ao mesmo tempo eu também vou te oferecer a suspensão condicional do processo. O que é a suspensão condicional do processo? É quando o Ministério Público diz, olha, eu não vou levar o processo até uma fase de condenação, de sentença penal condenatória, para que você não tenha que pegar nem um dia de cadeia. Então eu vou te oferecer algumas condições e mediante o cumprimento dessas condições eu suspendo o processo criminal, você cumpre essas obrigações todas e ao final do cumprimento dessas obrigações, isso aqui é arquivado e você segue a sua vida tranquilo, sem nunca ter respondido efetivamente a um processo criminal ao ponto de ser condenado no processo criminal. A imensa maioria das pessoas aceitou essa condição do Ministério Público de suspender o processo criminal mediante a apresentação de pradas, mediante o pagamento de uma multa, enfim. Qual é o resultado prático agora? O que é que está acontecendo agora? Uma das condições que o Ministério Público impôs a essas pessoas nessa transação aqui para suspender o processo criminal é que elas apresentassem os programas de recuperação de área degradada, a gente chama de PRADA. Esse documento ele é elaborado por engenheiros e ele tem todo um cronograma, ele tem toda uma proposta de recuperação daquela área que tinha sido degradada. Então, o Distrito Federal começou toda uma ação entre os seus vários órgãos
AGFIS, IBRAM, enfim, todos os seus órgãos, desocupou essas áreas e começou então o projeto. Vamos então recuperar agora essas áreas para que seja construído o projeto Orla em volta dessas áreas. Então essas pessoas, a princípio, foram ao IBRAM, que é o Instituto Brasília Ambiental, que é o órgão ambiental aqui em Brasília, e entregaram para cumprir aquela condição que tinha sido imposta no processo criminal, lembra? No processo criminal, o Ministério Público não suspendeu o processo mediante o cumprimento de algumas obrigações. Uma das obrigações era entregar ao IBRAM Prada, um programa de recuperação de áreas degradadas. Essas pessoas foram em peso, entregaram esses pradas para o IBRAM. Qual é o impedimento do IBRAM? O IBRAM não age sozinho na aprovação desses pradas. Ele depende também da anuência de outros órgãos, a DASA, a CAESB, outros órgãos que têm interesse ali naquela área da orla do Lago Paranoá. E o resultado prático é que o IBRAM, então, suspendeu a análise de todos esses pradas, porque ele tem uma outra decisão aqui, que vai ter um projeto que é do próprio Distrito Federal, para recuperar essa área e construir, então, todas as obras de infraestrutura, recuperar aquela área todinha, que foi degradada pelos moradores da área. Bem, com isso, ninguém conseguiu, então, cumprir uma das condições do acordo que fez com o Ministério Público, que era executar o PRADA, porque não bastava entregar o PRADA aprovado, é preciso executar o PRADA. Se você não tem o PRADA aprovado pelo órgão ambiental, você fica impedido de executar. Então, a área não é recuperada, a área simplesmente não tem recuperação, porque você fica impedido de recuperar a área degradada. O que o Ministério Público fez com essa situação? O Ministério Público chamou essas pessoas todas e disse: eu estou revogando, eu estou retirando a oferta que lhe fiz de suspensão condicional do processo. Então você tem duas opções daqui para frente. Ou você faz um aporte, e alguns aportes são muito significativos, para um fundo que vai ser utilizado pelos órgãos do Distrito Federal para implantar os projetos de recuperação da área degradada, e aí tem um grupo de órgãos ambientais do Distrito Federal, o IBRAM, a DASA, a CAESB e outros tantos órgãos vão entrar aqui, vão receber esse aporte dessas pessoas, vão construir a solução ambiental, o projeto ambiental para a recuperação dessa área, e para isso eles precisam de aporte financeiro. Então o Ministério Público está chamando todas essas pessoas e dizendo: escuta, eu mantenho a suspensão do processo se você fizer este aporte aqui. Faço o depósito aqui nesse fundo. Ó, algumas pessoas, eu tenho amigos, né? Eu nasci e me criei em Brasília, então eu tenho muitos alunos, ex-alunos, eu tenho muitos amigos que moram aqui há décadas. Algumas pessoas já me noticiaram que têm sido chamadas a entregar para este fundo R$500 mil ou mais. E se elas não entregarem este valor para este fundo, o processo é retomado desde a origem até sentença penal condenatória. E aí pessoas que nunca tiveram problema com o judiciário vão ter antecedentes criminais por conta disso. De onde que o Ministério Público está tirando esses valores? 500 mil, 600 mil, de onde que está saindo esses valores? Via de regra, o Ministério Público está tirando esses valores de perícias que foram feitas por peritos da Polícia Civil lá atrás, há um bocado de tempo atrás, que vieram e disseram: ó, aqui está faltando as espécies tais, teve retirada de proteção de solo, a vegetação daqui foi retirada, enfim, aí essas perícias, esses laudos periciais, chegaram a um valor estimado de quanto é que tem que recuperar em cada uma daquelas áreas. Então, como é que você faz? O que você tem que fazer numa situação como essa? Você está entre a cruz e a caldeirinha. O que é que o Ministério Público está dizendo para você? Ó, eu mantenho a suspensão condicional do processo se você fizer o aporte do valor que a perícia da Polícia Civil diz que é o valor para recuperar a área degradada. Ou, se você não fizer esse aporte, se você não aceitar essa proposta, eu vou retomar o processo à sua origem, e retomando o processo à sua origem, vem tudo novamente. Aí vem oitiva, interrogatório, sentença penal condenatória. Esse é o desfecho. Existe uma saída, pelo menos uma situação para você contestar este valor. E para você contestar este valor é a produção de prova. A produção de prova no sentido de fazer
obter uma segunda opinião a respeito do laudo que foi produzido ou pelo IBRAM ou pela polícia, alguém que deu esse subsídio para o Ministério Público dizer para você que o que você tem que fazer de aporte é de 500 mil reais, 600 mil reais. Então você tem que ter alguém, uma empresa, de preferência uma empresa que seja cadastrada perante os órgãos ambientais, para vir ao local, fazer um levantamento, fazer uma proposta de recuperação, de valoração, uma proposta de valoração de qual é o real valor desse dano que foi causado aqui, tá bom? Essa é uma das soluções possíveis. Então, se você estiver numa situação semelhante a essa é uma possibilidade, converse sobre isso com o seu advogado, tente pelo menos obter uma segunda opinião, fazer uma contraprova. Eu desejo que você tenha boa sorte, tomara que você consiga bons profissionais para te prestar consultoria nessa área, enfim, te ajudar a resolver este problema. O que você pode fazer? Qual é a sugestão que eu te dou? A primeira sugestão que eu te dou é contratar um perito judicial. Já que nós estamos falando de processos judiciais, principalmente processos criminais, procure peritos judiciais. Onde é que você encontra esses profissionais? No próprio site do TJDF, do Tribunal de Justiça daqui de Brasília, tem uma aba, né, que fica, enfim, em algum lugar no site, que você vai encontrar os peritos que são cadastrados perante a Justiça. Então procure ali, naquela lista daqueles peritos, procure um profissional dessa área, pode ser um engenheiro florestal, pode ser um agrônomo, de preferência um engenheiro florestal, tá bom? Peça para ele produzir a prova, para que ele faça uma avaliação de qual é o verdadeiro valor do dano e qual é o verdadeiro valor da reparação daquele local que você teria degradado, tá bom? Com isso na mão, você pode fazer uma contraproposta para o Ministério Público. Porque o Ministério Público está se baseando numa perícia que foi feita lá atrás, você não sabe nem como que foi feita. Via de regra, essa perícia foi feita fora de um processo judicial, essa perícia foi feita ainda numa fase de avaliação lá no inquérito policial. Então agora você vai produzir prova para valer aqui, prova dentro de um processo. Então vá atrás de um perito para fazer isso para você, já começa por aí, tá bom? Com isso na mão, você tem pelo menos alguma coisa para oferecer em contrapartida e dizer como é que você vai pagar 500 mil reais, 600 mil reais. Você precisa de uma segunda opinião. E a melhor pessoa para te dar essa segunda opinião é um profissional perito cadastrado perante o tribunal. Tudo bem? Eu espero que eu tenha esclarecido, que eu tenha colaborado com você de alguma maneira, mas de qualquer maneira nós continuamos à sua disposição. Você pode comentar aqui embaixo no vídeo, coloque o seu comentário, nós vamos ler todos os comentários. Com esses comentários em mão, a gente produz outros vídeos para esclarecer pontos que podem surgir a partir desse vídeo. Pode ser que você tenha dúvidas aí que eu não tenha esclarecido aqui agora nesse momento. Então eu já te peço, dê um joinha, dê um like aqui pra gente, faça os seus comentários, coloque as suas dúvidas que nós vamos produzindo os vídeos para responder as suas dúvidas. Eu espero ter colaborado com você e conto com você aqui com a Aquila, né, para nos prestigiar, para nos dar a sua audiência. Estamos sempre à disposição de vocês. Qualquer coisa é só nos chamar em uma das nossas redes sociais. Aqui você encontra todas as redes em que nós estamos e, enfim, até a próxima, até o próximo vídeo.